Olá! Hoje a gente vai dar início a mais um vídeo aqui do canal, que é a respeito dos nossos materiais restauradores. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre como o cimento de hidróxido de cálcio age na cavidade oral, age naquela cavidade, quais são as suas propriedades, quais são as suas manipulações, quais são as suas vantagens e desvantagens. E hoje, para dar continuidade à nossa playlist de materiais restauradores, nós vamos falar um pouco sobre o cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro, ele é um material muito utilizado nos dias atuais, principalmente como um material provisório, em tratamento expectante, um material provisório para restaurações, e ele é um material que a gente utiliza também como definitivo na pediatria. Então, por ele apresentar algumas propriedades que são excelentes para a dentição decídua, a gente utiliza ele também na pediatria por conta dessas propriedades. O cimento de ionômero de vidro, a gente vai ver que ele tem vários tipos. Tem o restaurador, que é o que a gente vai dar mais enfoque nessa aula. Tem o cimento de ionômero de vidro forrador. Esse forrador, ele também vai agir como base, como um selamento de cicatrículas e fissuras. E tem o cimentador. Quando a gente for estudar um pouco sobre cimento de ionômero de vidro, vocês podem observar em algumas nomenclaturas, tiver, por exemplo, CIV-C, CIV-R, que vai falar, né, daquele tipo de cimento de ionômero de vidro. Por exemplo, CIV-R, cimento de ionômero de vidro restaurador. E aí, com base do tempo, né, a gente vai entendendo. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente observa que nesse material restaurador apresenta, né, o nome da marca e aqui o C. E esse C significa que ele é um cimentador. Então, ele é um cimento de ionômero de vidro próprio para ser utilizado como um cimentador, né, para cimentação. O cimento de ionômero de vidro, ele é composto basicamente de pó e líquido. E aí a gente vai fazer a nossa manipulação, né, aglutinando os dois componentes para a gente ter o nosso material restaurador. A parte de pó dele é composto principalmente por essa estrutura química, que pode ser cobrada em questões de provas, podem ser cobradas em concursos, então é bom a gente ter esse conhecimento. E o pó, ele é composto basicamente de silicato e alumina, e o alumínio e o silicato, eles vão dar principalmente a esse material restaurador uma resistência. Então, isso é excelente, né? Ele também vai dar o flúor, que eu acredito que seja a principal característica dele, que é por essa razão que a gente utiliza ele em dentição decídua, então ele libera flúor conforme o tempo, né? Depois que ele já é colocado na cavidade oral. Ele também participa da reação de presa, ou seja, quando a gente está fazendo a reação de presa, né, daquele material restaurador, o flúor, né, ele também age como isso, e também a água, né, que entre a composição. Não tanto eu coloquei aqui, mas é importante a gente saber que a água, ela vai participar do processo de ionização, principalmente porque ela vai reduzir essa velocidade de presa. Então, vocês vão ver, quando vocês forem manipular, vocês vão observar que eles vão ter uma reação de presa muito alta, então a gente precisa saber disso. E ele também contém a parte líquida, que é uma solução aquosa basicamente composta de ácidos polisacrílicos, ácido maleico e o ácido tartárico. O ácido tartárico, por sua vez, ele apresenta características muito importantes que a gente precisa ter o conhecimento. Primeiro, o ácido tartárico, ele vai diminuir a viscosidade. Então, muitas vezes, aquele material restaurador, ele é muito viscoso. Então, isso pode atrapalhar na hora que a gente vai manipular ele. Então, por ele diminuir a viscosidade, ele acaba ocasionando um aumento do tempo de trabalho. Então, quando a gente for fazer o tempo de trabalho, a gente vai ver que ele vai ser muito mais longo, assim como o tempo de presa da mesma maneira. Além disso, ele tem um alto peso molecular e esse alto peso molecular dele, né, do ácido tartárico, vai gerar ao material uma maior resistência e uma maior viscosidade. Então, vamos revisar as propriedades, né, que já são dos componentes do nosso material restaurador. Primeira função, liberação de flúor. Então, isso é excelente. Por isso que a gente utiliza o cimento de ionômero de vidro no tratamento expectante, porque ele vai fazer essa liberação de flúor. Falei um pouco sobre como o cimento de ionômero de vidro e o hidróxido de cálcio agem no tratamento expectante. Vou deixar o link aqui no card, se vocês quiserem ver, ou até mesmo na descrição. É um vídeo bem interessante que a gente precisa saber.
Além disso, ele também vai ter como função adesão. Então, quando a gente está fazendo uma reação, principalmente na parte líquida, isso vai gerar uma melhor adesão química. Então, excelente propriedade. Ele é biocompatível e isso é muito bom, né? Porque ele vai ter uma estrutura linear semelhante à do dente, então não vai ter muita expansão térmica, né? Uma expansão química. E ele também vai ter propriedades térmicas maravilhosas, que vão fazer com que essa propriedade térmica seja o limiar para uma restauração. Então, as propriedades dele são muito positivas, por essas razões que a gente vai utilizar, né, na pediatria. E agora a gente vai falar um pouco sobre a manipulação desse material. Bom, a gente vai ver que a manipulação vai depender muito do tipo de material restaurador que a gente tem. Como eu disse, a gente tem vários tipos de materiais restauradores. A gente tem o restaurador, o forrador e o cimentador. O que a gente vai falar hoje é o cimento de anômero de vidro restaurador e o forrador. O forrador não, o cimentador. Então, aqui os materiais que a gente vai utilizar, basicamente são os mesmos materiais do cimento de hidróxido de cálcio. E a gente vai utilizar espátula 24, placa de vidro. Aí a placa de vidro é bom ter uma parte lisa, uma parte grossa. E o nosso material restaurador. Olhem só que interessante. Toda vez que o cimento de anômero de vidro ele for para um tipo diferente, ele tem a nomenclatura. Então, por exemplo, F, a gente já sabe que esse cimento de anômero de vidro a gente vai utilizar para forrar. Mas é claro que isso depende de várias instituições. Pode vir que utilize muito mais outros materiais. Pode ser que utilize aplicador de cal, pode usar também pinças clínicas, algodões, e, enfim, uma variedade. Mas geralmente o básico do básico mesmo, a gente vai utilizar esses. Então, vamos lá falar primeiro sobre o cimento de anômero de vidro forrador. O forrador, a gente vai utilizar a parte lisa da placa, não aquela placa, não a parte rugosa, porque a gente sempre, quando formos manipular esse material restaurador, a gente vai utilizar a placa de vidro, porque ela, né, é mais fácil da gente manipular. Então, aqui a gente vai colocar na placa de vidro uma porção que o próprio aplicador dele vem, né? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente já sabe que é uma porção. Para o cimento de anômero de vidro forrador, a gente vai colocar uma porção de líquido e uma porção de pó. E aí, na odontologia, o termo mais correto não é misturar, e sim aglutinar. Nós vamos aglutinar esse cimento de anômero de vidro até ele fazer um fio, né? Um ponto de fio. Mas posteriormente eu vou mostrar a imagem aqui nessa aula e aí a gente vai conseguir fazer uma boa restauração. Então, primeiro, vamos colocar o líquido, depois a gente vai dividir e colocar o pó, né? Colocamos o pó e o líquido, o pó a gente divide em duas partes, aglutina a primeira parte e depois aglutinamos a outra parte. E aí, a gente fecha aquele material restaurador. Só que isso tem que ser muito rápido, porque ele tem uma reação de presa muito longa. Então, a gente ainda vai ter que colocar esse cimento de anômero de vidro em outro material, que a gente ainda vai falar. E assim como o forrador, a gente também tem o restaurador, que é o que a gente mais vai utilizar. O restaurador, a gente vai utilizar também a parte lisa da placa e nós temos a proporção 2:2. Por quê? No meu livro tá que a proporção do cimento de anômero de vidro restaurador é 1:1. Só que, por exemplo, o cimento de anômero de vidro restaurador, a gente vai ter que colocar ele na nossa querida maquina, né? Que é nada mais, nada menos do que a nossa seringa Centrix. E quando a gente coloca nessa seringa Centrix, muito material vai ficar nela. Então, para a gente não ter que manipular duas vezes, a gente já coloca a proporção de 2:2. Mas é claro que se você conseguir fazer essa manipulação somente de 1:1, tá tudo bem. Então, vai ser basicamente a mesma coisa. A gente vai despejar primeiro a gota do líquido, despejamos o pó, né, nessa colherzinha medidora. Vamos misturar primeiro o pó e líquido, depois a gente vai lá e aglutina tudo junto. Quando você tiver a sua aula prática na sua faculdade, a professora com certeza vai explicar melhor. Mas também tem alguns vídeos aqui no YouTube que mostram, né, como a gente faz esse cimento de anômero de vidro. É claro, gente, que existem diversos tipos de manipulações diferentes, com proporções diferentes, com materiais diferentes. Aqui eu só estou dando um exemplo, mas é claro que cada faculdade acaba optando por uma.
E aí a gente vai aglutinar até chegar a esse ponto de fio. É muito importante chegar nesse ponto de fio, porque isso vai dar uma homogeneidade da porção, né, do material restaurador. E aí, quando dá essa porção, a gente consegue gerar, né, um brilho superficial. Depois que a gente manipulou tudo, né, vamos pegar com a nossa espátula 24 ou até mesmo com o aplicador de cal, depende muito de você. E vamos colocar aqui dentro dessa seringa Centrix aquela porção que a gente aglutinou. E aí, a depender do tamanho da cavidade que você vai restaurar ou que você vai forrar, você define, né, qual vai ser a ponta. Geralmente, a gente define isso, geralmente a gente usa as menores, né? Eu, pelo menos, quando eu fiz, eu utilizei as menores. Mas é claro que isso depende muito de cada pessoa. Tem gente que só consegue com a grande, com a média, mas isso é muito pessoal. E aqui a gente tem as pontas, né? Tem diversas cores de pontas, isso também depende de vários materiais. Aqui a gente tem o da Makira, mas também tem outras marcas que fabricam a seringa Centrix. Depois que nós fizemos toda essa restauração, né? A gente colocou aquele material na seringa Centrix, colocamos na cavidade, a gente vai esperar um tempinho, né? Geralmente de 4 a 5 minutos, para que a gente consiga deixar com que aquele material tenha reação de presa, né? Como a gente viu, ele tem um tempo de presa longo. E aí a gente vai e passa o cavitine, o verniz, né? Cavitário. Porque assim, o material restaurador, a gente vai ver que uma desvantagem dele é que ele perde água pro meio muito fácil. Então, pra gente não ter que fazer novamente o material restaurador, né? Fazer novamente uma restauração naquele dente ou um forrador, nós aplicamos o verniz cavitário. Mas isso aí, a gente aplica geralmente com a microbrush, sabe? Tipo, aquele contonetezinho bem pequenininho. E aplicamos onde a gente restaurou. Mas a gente tem que esperar um tempinho, né, pra, digamos, secar. Quais são as nossas considerações finais? Como eu disse, a gente precisa gerar um brilho superficial e uma homogeneidade que vai ser feita, né, pelo ponto de fio. Então, o ponto de fio já vai nos mostrar o que isso vai ocasionar, né? E a gente não pode ter bolhas, isso é muito importante. Quando a gente está colocando lá o líquido e o pó, muitas vezes a gente aplica, principalmente a faculdade, que geralmente é um material, dois, para toda uma prática, pode vir que gere bolhas. E aí, se gerar bolhas, provavelmente pode dar algum erro na sua manipulação. Então, se tiver bolhas, vamos lá, vamos colocar de novo, porque isso vai trazer o sucesso, né, da restauração ou do forramento. Desvantagens. Bom, ele tem uma baixa propriedade mecânica e por ele ser baixa propriedade mecânica, a gente viu até mesmo que o hidróxido de cálcio tinha essa propriedade bem baixa. E ele não é um material definitivo em boca, né? Como eu disse, a gente vai utilizar ele mais em odontopediatria. Nele, mais um material provisório, digamos assim. E ele apresenta alterações dimensionais. Então, ele tem cinerese, ele tem embebição. Então, muitas vezes a gente precisa fazer de novo aquele material restaurador porque ele é muito chato em relação à perca de dimensão. Então, para evitar cinerese, para evitar embebição, vamos aplicar o cavitine. E ele não pode ficar definitivo na boca do paciente porque ele é um material que não tem resistência mecânica. Ele vai fraturar muito fácil. Então, quando a gente coloca ele sem proteger, ele craquela, né? Digamos assim, um modo mais grosseiro de falar. Então, ele também não é um material estético, digamos assim, né? Ele não tem uma cor estética. E pra gente evitar, vamos passar um cavitinho nele pra ficar melhor. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo sobre materiais restauradores. Espero muito que vocês tenham gostado, muito que vocês tenham entendido. O nosso próximo vídeo, se eu não me engano, é de resina, mas vocês vão ver na semana que vem. Então, qualquer coisa, pode deixar nos comentários alguma dúvida ou se eu errei em alguma parte. E qualquer coisa, entre em contato pelo nosso e-mail, Resumo de Odonto, e através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like e compartilha para todas as pessoas da sua faculdade. Principalmente se você está aprendendo essa matéria linda que é dentística. Então, beijo e valeu!